Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje vamos estudar o princípio de Le Chatelier. Então, hoje vai ser a segunda aula do primeiro bimestre, a aula 1.2. Então, esse daí é o Le Chatelier. O que ele diz no princípio dele? Quando se aplica uma força em um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar no sentido de diminuir os efeitos dessa força. Ou seja, você tem que pensar o que a reação tem que fazer para voltar ao equilíbrio químico. A gente vai perturbar o equilíbrio químico e a reação vai fazer alguma coisa para que aquele equilíbrio volte a ser estabelecido. Então, quais são os fatores que alteram, que influenciam o equilíbrio químico? A gente tem primeiro a concentração. Se reparar, esse daqui é um galinho do tempo, tá? Em que quando ele tá de uma cor, quer dizer que o tempo tá úmido, que é esse daqui, e quando ele tá seco, quer dizer que ele vai ficar de outra cor, ou seja, dependendo da concentração de vapor d'água na atmosfera, ele vai adquirir uma cor ou outra cor. O outro fator que influencia o equilíbrio químico é a pressão. Repara que aqui a gente tem o estado inicial, aí você vai alterando a pressão e a cor dele vai mudando. Então, quer dizer que você está alterando o equilíbrio químico. E por último, a gente tem a temperatura, mesma coisa, a gente tem a mesma substância química aqui, só que você está alterando a temperatura, então você está alterando o equilíbrio químico. Ela começa a deslocar ou mais para a direita ou mais para a esquerda quando você altera a temperatura. Então, vamos estudar cada um desses fatores. Então, primeiro a gente vai estudar a concentração. Então, eu tenho a reação reversível e vou dividir essa reação em duas. A reação no sentido direto, que é N2 mais 3 de H2, dando 2 de NH3. Lembrando que quem vem antes da seta é meu reagente e quem vem depois da seta é meu produto. Agora eu tenho a reação no sentido inverso, que é 2 de NH3, que vai dar N2 mais 3 de H2. Agora, nesse caso, quem está antes da seta é o NH3, é meu reagente, e quem está depois da seta é o N2 e o H2, são meus produtos. Então, vocês têm que pensar numa coisa. A gente tem, primeiro, o reagente, ele é consumido, ou seja, a quantidade, a concentração dele vai diminuir ao longo do tempo. O produto, ele é formado, ou seja, a quantidade, a concentração vai aumentar ao longo do tempo. Então, a gente vai ver. Eu vou perturbar o equilíbrio agora e você vai ter que pensar o que a reação vai ter que fazer para voltar ao equilíbrio. Ela vai ter que consumir mais aquela substância que eu adicionei? Ela vai ter que colocar mais aquela substância que eu retirei? Então, ora a substância vai se comportar como reagente, ora a substância vai se comportar como produto. Então, o primeiro caso vai ser esse aqui. Vou diminuir a concentração de N2. Retirei N2. Para voltar ao equilíbrio, a minha reação vai ter que colocar N2. Ou seja, colocar N2 é a mesma coisa que aumentar a concentração de N2. Aumentar a concentração de N2 é colocar o N2 como produto. Em qual das duas reações eu tenho o N2 como produto? A minha primeira reação ou a minha segunda reação? Vai ser a minha segunda reação. Então, quer dizer que a reação vai deslocar no sentido inverso. Ela vai deslocar para a esquerda. Aí, agora, o segundo caso. Vou aumentar a concentração de N2. Vou colocar N2. O que a reação vai fazer para voltar ao equilíbrio? Ela vai ter que consumir aquele N2 que eu estou colocando. Consumir N2 é a mesma coisa que diminuir a concentração de N2. Diminuir a concentração de N2 é colocar o N2 como reagente. Aonde que eu tenho o N2 como reagente?
É na minha primeira reação ou é na minha segunda reação? É na minha primeira reação. Então, quer dizer que a reação vai deslocar no sentido direto para voltar ao equilíbrio, ou seja, ela vai deslocar para a direita. Então, é isso que vai ser feito com a concentração. Você tem que pensar, eu coloquei mais aquela substância, então vou ter que retirar, vou ter que colocar aquela substância como reagente. Eu retirei uma determinada substância, a reação vai ter que fazer o quê? Vai ter que colocar mais aquela substância, ou seja, vai ter que aumentar, vai colocar aquela substância como produto. Aí você vê se desloca no sentido direto ou se desloca no sentido inverso. Agora temos o segundo fator, que é a pressão. A pressão, vamos lembrar da seringa. A gente tem essa primeira figura aqui, onde eu tenho um volume maior, então quer dizer que eu vou ter uma pressão menor aqui dentro. E aqui ele está empurrando o êmbolo, ou seja, o volume está diminuindo, eu estou aumentando a pressão dentro da seringa. Quer dizer que o volume ele é inversamente proporcional à pressão. Ou seja, quando eu aumento a pressão, eu vou diminuir o volume. E quando eu diminuo a pressão, eu vou aumentar o volume. E esse volume está relacionado com o número de mols. Então, eu posso escrever do seguinte modo. Quando eu aumento a pressão, eu desloco para um menor volume ou para o menor número de mols. E quando eu diminuo a pressão, eu desloco para o maior volume ou o maior número de mols. Então, vamos ao exemplo. Eu tenho N2 mais 3 de H2, dando 2 de NH3. A primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar o número de mols, olhar o volume. Quando eu não coloco número nenhum na frente da substância química, que é esse caso aqui, quer dizer que eu tenho o número 1 na frente. Então, olhando para N2 e H2, quando eu somo os númerozinhos que eu tenho na frente, 1 mais 3 vai dar 4. Eu vou ter 4 mols ou 4 volumes. Olhando para o NH3, eu tenho o número 2 aqui na frente. Então, quer dizer que eu tenho 2 mols ou 2 volumes. Então, no primeiro caso, diminui a pressão. Se diminui a pressão, eu desloco para o maior volume. Eu vou deslocar no sentido para chegar ao maior volume. Ou seja, quem é meu maior volume? É 4V ou 2V? É o 4V, que é o maior número. Então, eu vou deslocar para o 4V. Deslocar para o 4V é deslocar no sentido inverso. É essa setinha aqui de baixo. Então, ele vai deslocar para a esquerda. Agora, eu vou aumentar a pressão. Quando eu aumento a pressão, eu desloco para o menor volume. Então, quem é meu menor volume? É o 4V ou 2V? É o 2V. Então, eu vou deslocar para o 2V. Vai ser o sentido direto. Então, vai ser a setinha de cima, eu vou deslocar para a direita. Então, quando eu diminuo a pressão, eu desloco para o maior volume. E quando eu aumento a pressão, eu desloco para o menor volume. Agora, vamos ao outro fator, que é a temperatura. A temperatura, a gente tem que lembrar das reações termoquímicas, que é aquela que ocorre com fluxo de calor, tá? Então, a gente tem a primeira reação exotérmica, que é aquela que libera calor, com um valor de ΔH menor do que zero. Lembra que ΔH é variação de entalpia, é uma unidade de energia, porque aqui a gente tem fluxo de energia. Calor é energia. Então, a exotérmica libera calor, ΔH negativo. E a endotérmica absorve calor, ΔH positivo. Agora eu vou colocar duas situações aqui. A primeira situação, eu tenho a panela no fogo. Então vamos pensar, o fluxo de calor está indo da onde para onde? Da panela para o fogo ou do fogo para a panela? O fluxo de calor sempre vai do mais quente para o mais frio. Então, nesse caso aqui, o fluxo de calor está indo do fogo
para a panela. Ou seja, aquela água que está dentro da panela, o que ela está fazendo com esse calor? Ela está liberando mais calor ou está absorvendo aquele calor? A água, ou seja, a solução, ela está absorvendo calor. Então, toda vez que a gente aumenta a temperatura, a reação vai deslocar no sentido de absorver calor. Quem absorve calor é uma reação endotérmica, então desloca no sentido endotérmico. Agora, a segunda situação, eu vou colocar meu recipiente num banho de gelo, ou seja, o fluxo de calor está indo da onde para onde? O fluxo de calor está indo da solução para o gelo ou do gelo para a solução? Lembra que o fluxo de calor sempre vai do mais quente para o mais frio. Então, ele está indo da solução para o gelo. Ou seja, a solução está liberando calor para o gelo. Então, a minha solução libera calor. Ou seja, toda vez que diminui a temperatura, a reação vai deslocar no sentido de liberar calor. Liberar calor é reação exotérmica. Sempre vai ser isso. Aumentou a temperatura, vai deslocar no sentido endotérmico. Diminui a temperatura, vai deslocar no sentido exotérmico. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é com o valor do ΔH da reação. Então, por exemplo, eu tenho essa minha primeira reação, onde o valor do ΔH é um valor negativo, que é menor do que zero. Então, quer dizer, a reação no sentido direto, que é o ΔH negativo é para reação exotérmica. Então, o sentido inverso vai ser ao contrário, a reação endotérmica, tá? Mas a mesma coisa, quando aumenta a temperatura, desloca no sentido endotérmico. E quando diminui a temperatura, desloca no sentido exotérmico. O sentido endotérmico é o sentido inverso, e quando a gente diminui a temperatura, desloca no sentido exotérmico, que é o sentido direto. Agora, olhando para outra reação, repara que essa reação eu tenho um ΔH maior do que zero. ΔH maior do que zero é uma reação endotérmica, ou seja, minha reação no sentido direto é endotérmica e a reação no sentido inverso é exotérmica. Mas a mesma coisa, ó, quando aumenta a temperatura, desloca no sentido endotérmico. Só que nesse caso da segunda reação, o sentido endotérmico é o sentido direto, então desloca no sentido direto. Diminui a temperatura, desloca no sentido exotérmico. Só que nesse caso dessa minha segunda reação, o sentido exotérmico é o sentido inverso, tá? E agora eu tenho duas observações. A primeira observação é que o único fator que altera o valor da constante de equilíbrio é a temperatura. Se você alterar a pressão, alterar a concentração, você não altera o valor do Kc. O único que altera é a temperatura, porque para cada valor de Kc, a gente tem um valor determinado naquela temperatura. Se você mudar a temperatura, o valor do Kc vai mudar. E o outro é que o catalisador ele não vai alterar o equilíbrio químico. A função do catalisador é só aumentar a velocidade da reação. Só que lembra que você tem velocidade no sentido direto e velocidade no sentido inverso. Então, você aumenta no sentido direto e aumenta no sentido inverso. Então, você não altera o equilíbrio químico, porque você está aumentando nos dois lados, tá? Então, o próximo vídeo vai ser sobre os exercícios dessa parte que eu acabei de explicar. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim pela mensagem particular, que assim que possível eu respondo. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos.